Olá pessoal, tranquilo? Então vim aqui hoje para resolver umas questões de física, mais especificamente dilatação térmica, né? Que foi exercício que eu encaminhei para vocês fazerem aí nessa quarentena, tá certo? Então vou dar uma recapitulada em dilatação térmica e resolver as questões. Então vamos lá, a física explica tudo, isso todo mundo já sabe, não vou demorar aqui não, né? Só vou colocar aqui o passador de slide. Não vou nem cortar isso não, porque eu não gosto de estar cortando as videoaulas não. Pronto. Essa é uma questão de dilatação térmica, para ser mais específico, dilatação linear, né? Calcula o coeficiente de dilatação linear. Então, vou só recapitular aqui um pouco de dilatação, certo? Olha só. A gente vê na dilatação, conceito de dilatação. Dilatação é sinônimo de expansão, de aumento. Então, a gente aprende na física que quando você aquece um corpo, ele aumenta suas dimensões, ele fica maior. Quando você resfria, o contrário acontece, ele contrai, né? Então, dilatar é aumentar, expandir, contrair fica menor, certo? Então, aquecendo um corpo, ele aumenta. Isso a gente sabe no dia a dia, mas vamos entender o porquê que aumenta. Para entender o porquê que um corpo aumenta, você tem que ir na estrutura do material. Essa foto eu peguei do próprio livro de vocês, onde ele mostra uma placa metálica sendo aquecida. E a gente aprende em temperatura que quando você aquece um corpo, as moléculas começam a se agitar. É tanto que o conceito de temperatura é a agitação das moléculas de um corpo, né? E aí, quando o corpo é aquecido, as moléculas começam a se agitar, a temperatura aumentou, e a tendência dele é aumentar de tamanho. Olha só fazendo aqui uma analogia. Se você está num palco, você está aqui na praça de eventos e vai acontecer uma festa. Você está com um monte de amigos aqui, todo mundo ali conversando, tal, tranquilo, e de repente a banda começa a tocar. Quando a banda começa a tocar, você começa a dançar, a se movimentar. E quando você se movimenta, você tende a ocupar um espaço maior. É isso que acontece com as moléculas, quando elas são aquecidas, começam a se agitar e a tendência a ocupar um espaço maior, por isso que o corpo aumenta de tamanho. Então, quando você aquece um corpo, ele aumenta todas as suas dimensões, mas você estuda separadamente, você estuda o aumento do comprimento, da área e do volume. Na nossa resenha de hoje, a gente vai discutir só sobre o comprimento. Pegando aqui uma outra figura do livro, olha só, você tem uma barra de metal, comprimento inicial e uma temperatura inicial. A temperatura é aumentada. Quando a temperatura aumenta, a barra aumenta o comprimento. Ela aumenta também a altura e largura, mas a gente não vai estudar isso agora não. Estudar somente o comprimento, que eu chamo de dilatação linear. Tá certo? Então, veja só. Está aqui a barra inicial, aumenta a temperatura, aumentou, ela ficou desse tamanho agora. Esse pedacinho é o que ela aumentou no seu comprimento. Eu digo que é o que ela variou no comprimento. Delta L é a variação do comprimento. Ou seja, você pega o comprimento final que ela ficou e subtrai o inicial, de dentro dela você tem só esse pedacinho, essa variação. E é importante também saber, vocês já devem ter visto isso nas videoaulas que vocês assistiram, que cada material dilata de uma maneira diferente. Ou seja, uns materiais aumentam mais que outros quando são aquecidos, certo? E aqui ele mostra uma tabela desse aumento. Quem me diz o aumento é o que a gente chama de coeficiente de dilatação térmica, né? Essa equação aqui é a equação para calcular o que aumentou, o que variou no comprimento. Ó. Alfa, que é o coeficiente, esse alfa depende de cada material, comprimento inicial e variação de temperatura. O que aumenta na barra é proporcional ao comprimento inicial. Ou seja, quanto maior ela for, maior ela fica, né? E também é proporcional à variação da temperatura. Isso também é óbvio. Quanto mais eu aqueço, mais ela aumenta. E só para a gente entender esse coeficiente, o significado físico dele, ele mostra aqui valores. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, o aço. O valor do coeficiente do aço é 1,5 vezes 10 a menos 5. Se eu anotar aqui de lado. Opa, minha caneta está falhando aqui. Opa, mas vai dar certo, tem que dar certo. 1,5 vezes 10 a menos 5
graus Celsius é menos 1. Esse é o coeficiente para o aço. Fisicamente, o que é que isso me diz? Deixa eu converter isso aqui em decimais. Eu vou deslocar 0,5 casas para a esquerda, começando daqui. Então, vai ficar 0,1, 2, 3, 4, 15. Estava aqui, né? Estava aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí acaba com essa base 10. Metros por grau Celsius. Isso aqui é o significado do coeficiente. É o que aumenta no metro do material a cada grau Celsius que a temperatura aumentar. Ou seja, se você pegar 1 metro de aço, e fizer com que sua temperatura aumente 1 grau, digamos estava 10, foi para 11, aumentou 1 grau, né? E isso é o que aumenta no seu comprimento. Veja como a dilatação é um valor pequeno, né? Mas a cada grau aumenta isso porque é proporcional, né? Isso aqui é para o aço. Cada material tem o seu coeficiente. Geralmente em anotação ele vem vezes grau Celsius a menos 1, porque ele está embaixo, o pessoal joga para cima e vai invertido, né? Ok, deixa eu passar aqui. Então isso foi uma revisão bem rápida de dilatação, sei que vocês já assistiram nas videoaulas. Vamos para as questões. Desculpa, tem essa parte também, acabando que passando batido nisso, né? Um dispositivo chamado lâmina bimetálica, isso aqui não tem no livro de vocês. Como eu disse que cada material aumenta de maneira diferente, então foi inventado esse dispositivo. São 2 metais juntos, colados um ao outro. E esses metais têm coeficiente de dilatação linear diferente, ou seja, quando aquecidos, um aumenta mais que outro. Nesse exemplo aqui, a gente tem aço em cima e zinco embaixo. Quando são aquecidos, é porque nessa tabela não tem zinco, tem aço, mas não tem zinco, né? Tudo bem. Quando é aquecido, ele dobra para cima. Quando isso acontece, é porque quem está embaixo aumentou mais. Se você fosse medir com a régua, esse de baixo tem um comprimento maior do que esse que está em cima. Então, quem tem um maior coeficiente acaba aqui dobrando o outro, né? Então, quando é aquecido, ele dobra aqui para cima, porque o zinco cresce mais do que o aço. Quando é resfriado, olha o que acontece. Quem cresce mais quando é aquecido, contrai mais quando é resfriado, né? Então, esse dispositivo é usado em vários equipamentos eletrônicos, né? Ferro elétrico, alarme contra incêndio e por aí vai, são várias as aplicações. Vamos para a questão? Calcula o coeficiente de dilatação linear de um cabo de cobre que ao ser aquecido de 0 a 80 sofre uma variação de comprimento de 0,1632 metros, sendo seu comprimento inicial de 120 metros, certo? Vou colocar um pouquinho para a esquerda aqui, menor. Assim, para ficar melhor de a gente retirar aqui os dados. Ele já começa com comando, calcula o coeficiente. Eu quero alfa, né? Ele é aquecido de 0 a 80. Temperatura inicial é 0, temperatura final é 80 graus Celsius. Sofre uma variação de comprimento, ele já deu o que aumentou no comprimento, né? 0,1632 metros. Cálculo, sendo o comprimento inicial, é para calcular o alfa. O comprimento inicial já deu, né? L0 está de 120 metros. Então, retirei os dados da questão. Ele quer o alfa. Então, vamos para a equação da dilatação linear. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Como eu quero esse alfa, a questão me pediu, eu vou colocar em evidência, trazer para cá. Você pode jogar os valores assim, mas trazendo para cá fica melhor de fazer a conta. Então, alfa vai ficar igual a ΔL e quem multiplica ele passa a dividir, ou seja, L0 e ΔT. Na matemática é assim, quem multiplica sempre passa para baixo dividindo, né? A alfa é igual. Quem é ΔL? Está aqui, ó, 0,1632. 1632 dividido por L0 é quem? 120 vezes ΔT é a variação de temperatura. Lembram que variação é sempre o final menos o inicial, né?
Então, 80, que é a final, menos 0 dá quanto? 80. Né? A alfa fica igual. Aqui em cima você não mexe, né? 16,32. E aqui embaixo você multiplica 120 vezes 80. Né? 8 vezes 2, 16 vai 1. 8 vezes 1 é 8 e 1 é 9. 96 com 2 zeros na frente. Né? 9.600. Né? Agora você pode trabalhar com a vírgula aqui, porque você tem 0,1632 9.600. É uma conta muito maluca, né? Então, vou trazer para cá. Vou fazer o seguinte. Eu vou trazer essa vírgula para cá, para ficar 1.632, certo? 1.632 vezes 10 elevado a quanto? Ela está aqui, só que eu deixei aqui, então menos 4 dividido por 9.600. O que eu posso fazer? Posso deixar a vírgula aqui para ficar um 96. 96 vezes 10, ela está aqui, só que eu levei para a direita. Né? Ela está 2 casas à direita, elevado a 2. Veja que eu deixei 1.632 dividido por 96, porque essa conta dá exata. Essa divisão dá 17 vezes 10. Divisão de potência de mesma base, baixa a base, subtrai os expoentes. Aí eu vou ter menos 4 menos o de baixo, né? Que dá quanto? Menos 4 com menos 2 dá menos 6. Né? Deixa eu olhar aqui, se eu não errei nenhum sinal do expoente, né? Porque isso é perigoso, se você errar um sinal, erra tudo, né? Beleza, é isso mesmo. O de cima menos baixo, menos 4 menos 2 dá menos 6, né? Graus Celsius a menos 1. Você pode deixar assim, né? Ou então você pode deslocar a vírgula para cá, uma casa e aqui cai uma, né? Negativo diminui uma, que é a mesma coisa que 1,7 vezes 10 a menos 5. O número é o mesmo, né? Grau Celsius a menos 1 ou dividido por grau Celsius, tanto faz. Certo? Então, essa foi a primeira questão do nosso exercício. Copiei e saio quando eu bebo um gole d'água aqui. Voltando aqui, vou apagar aqui a questão. Você pode dar um pause no vídeo, né? Depois, para copiar a questão, se você não tiver feito ou tiver feito de maneira incorreta, né? Então, vamos para a próxima questão. Uma chapa de zinco, dá o coeficiente do zinco, apresenta comprimento de 240 centímetros a essa temperatura de 15 graus Celsius. Elevando a temperatura para 80, calcula o comprimento final da chapa. Né? Vou colocar a questão de lado aqui para ficar melhor de trabalhar. Né? Então, vamos lá. A alfa do zinco, 25 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. Né? Comprimento do zinco, comprimento inicial, 240 centímetros, a uma temperatura inicial de 15 graus Celsius. Eleva-se até 80, a temperatura final. Aquece até 80. Né? Calcula o comprimento final da chapa. Que tamanho ela vai ficar? Né? O que eu posso fazer? Eu posso calcular aqui o que aumentou na barra, eu sabendo o tamanho que ela tinha, eu sei que tamanho vai ficar. Né? É só somar. Então, dilatação linear. Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta T. Vou calcular aqui esse delta L. Eu vou ter delta L é igual. L0 é quem? L0 é 240 centímetros. Então, 240 vezes alfa. Quem é alfa? 25 vezes 10 a menos 6. 25 vezes 10 a menos 6.
Variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, 80 menos 15, quanto dá isso? 65. Às vezes você coloca dentro de parênteses aqui, 80 menos 15, mas é uma conta simples, você já pode fazer direto, né? Agora o que você faz? Você multiplica 240 vezes 25 vezes 65 e baixa o 10 a menos 6. Né? Essa multiplicação, 240 vezes 25 vezes 65, isso dá, eu tinha feito, eu só conferi na calculadora, é uma conta simples, mas para a gente ganhar tempo, né? Isso, 390 mil. 390, 1, 2, 3 mil. E você baixa o 10 a menos 6. Né? Mas, professor, você não deixa usar a calculadora na prova e está usando agora na sua videoaula, vai ganhar tempo, né? Então, isso foi o que variou na barra, isso foi o que aumentou, e ele quer saber que tamanho ela ficou aí, calcula o comprimento final. Você pode deslocar a vírgula para a esquerda 6 casas e ter um valor menor. Isso aqui está muito grande, né? Então, se eu deslocar aqui 6 casas, fica menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 0,39 com a unidade centímetro. Isso é o que aumentou na barra. Mas eu não quero saber o que aumentou, eu quero saber que tamanho ela ficou, o comprimento final. Né? Então, você tem que... ΔL é o comprimento final menos o comprimento inicial, logo o comprimento final é igual ao comprimento inicial mais o pedaço que aumentou. Né? Você leva para o outro lado mudando o sinal. Então, o comprimento final inicial era quanto? 240. Mais 0,39, né? Então, L fica igual a 240,39 centímetros. E Dead Mel Prey morreu mais uma questão. Certo? Então, copinha aí que eu vou só tomar uma aguinha porque a garganta seca rápido, né? Minha garrafinha já está secando aqui, ó. Só um restinho. Então, voltando aqui, vou apagar aqui a questão. E continuando, vamos ver qual é a próxima questão. A terceira também do exercício de vocês, né? Que diz o seguinte: um prédio de 100 metros de comprimento tem um coeficiente de dilatação linear que constitui o material de 2 vezes 10 a menos 5, sabendo que o prédio se expandiu em 3 centímetros, de quanto foi o aumento na sua temperatura? Né? Então vamos lá, colocar a questão de lado aqui, para tirar os dados. Ele tem um comprimento inicial de 100 metros, L0, né? 100 metros, e o coeficiente é 2 vezes 10 a menos 5. O prédio se expandiu em 3 centímetros. Variou seu comprimento, sua altura, em 3 centímetros. De quanto foi o aumento na sua temperatura? Então, eu quero saber em quanto variou a temperatura. Eu saber aqui o meu ΔT. Né? Dilatação linear, vamos aplicar aqui na equação. ΔL, L0 vezes alfa vezes ΔT. Eu quero isso aqui, ó. Então, vou colocar em evidência que fica melhor trabalhar. Então, ΔT vai ser igual a ΔL, e quem multiplica ele, no caso L0 e alfa, passam a dividir. L0 vezes alfa. ΔT é igual. Variação do comprimento. Um detalhe, viu? Não deixe isso passar. Aqui está em metro, aqui está em centímetro. Tem que trabalhar os dois com a mesma unidade, né? Então, vamos converter isso aqui para metro, que é dentro do sistema internacional. Né? Como que eu transformo o centímetro para metro? Divide por 100. Né?
Quanto é que dá 3 dividido por 100? Fazer aqui embaixo. 0,03, né? Ó, 1, 2 para a esquerda. Que é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então, vamos usar isso aqui. Todo mundo tem notação científica, né? Então, variação do comprimento, 3 vezes 10 a menos 2, dividido por L0 é quem? 100. Alfa é quem? 2 vezes 10 a menos 5. Arrastando para cá, variação da temperatura é igual. Aqui em cima eu não mexo, vou resolver embaixo, né? 3 vezes 10 a menos 2, dividido por 100 vezes 2, 200. E baixo 10 a menos 5. 200 vezes 10 a menos 5. Variação de temperatura é igual, né? 3 para dividir por 200 é um negócio muito quebrado, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou transformar isso num 2, porque 3 por 2 dá 1,5, né? Então, aqui em cima eu não mexo. É uma tática, né? Para você trabalhar menos. Aqui eu faço 2 vezes 10. Então, só recapitulando aqui, vocês vão perceber que a imagem vai até mudar, porque a outra câmera descarregou. Eu coloquei essa outra câmera, né? Pode mudar, mas continuando aqui. Então, eu nem sei em que ponto descarregou aqui, quando eu for editar eu vou ver. Mas quem está resolvendo essa questão para encontrar quanto aumentou a temperatura, né? Então, aqui a parte matemática da coisa. 3 vezes 10 a menos 2. 100 vezes 2 dá 200 vezes 10 a menos 5. E o que eu fiz aqui? Ó? Esse 3 vezes 10 a menos 2 eu não mudei. Eu transformei isso aqui, esse 200 num 2. Porque 3 por 2 dá 1,5, né? Aí você vai mexer só com o expoente dele, né? Então, quando a vírgula está aqui, é menos 5. Quando eu trago para cá, menos 4, menos 3. Então, vai ficar aqui a menos 3. Opa! Menos 3, né? Então, ΔT vai ficar igual a 3 por 2 dá 1,5. Tá vendo por que eu transformei o 200? Para ficar melhor de trabalhar. Baixa a base 10. E é o de cima menos o de baixo, né? Você tem menos 2, menos 3. Ó, menos 2, menos 3. Cuidado, esse sinal aqui é do 3, não é a subtração, não. Menos 2, menos 3. Vai dar menos 2 mais 3, que dá mais 1, né? Então, aqui fica mais 1 graus Celsius. Isso é o que aumentou. E se você quiser acabar com essa base 10, é só deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, essa é a mesma coisa aqui, 15 graus Celsius, certo? Dead Mad Pray. Então, um copinho aí, a garganta está secando. Eu vou aqui embaixo demorar um pouquinho, mas eu faço corte no vídeo, certo? Eu tenho que beber uma água. Voltando aqui, então vocês já devem ter notado a resposta, então eu vou apagar aqui a resolução para a gente ir para a última questão da nossa resenha de hoje. Né? Então, passando aqui, uma barra de cobre tem 2 metros de comprimento, a temperatura de 24 graus Celsius. Tem coeficiente da seção linear de 1,7 vezes 10 a menos 5. Em que temperatura a barra apresenta 1 milímetro a menos no seu comprimento? Veja só, essa questão é interessante. Aí a barra contraiu. 1 milímetro a menos ela contraiu, porque a temperatura diminuiu, né? E ele quer saber qual é a temperatura final que ela tem para que esteja 1 milímetro a menos. Então vamos tirar aqui os dados. Essa questão não é tão trivial não, tem que ter alguns cuidados com ela. Uma barra de cobre 2 metros de comprimento, então o comprimento inicial. 2 metros. Tem a temperatura de 24 graus Celsius. Temperatura inicial. 24 graus Celsius. Dá o coeficiente linear, ele dá o alfa, que é 1,7 vezes 10 a menos 5. E pergunta em que temperatura, a temperatura final, né?
a barra vai ter 1 milímetro a menos. Então, ela vai variar 1 milímetro. Se há menos, é menos, né? 1 milímetro, olha o sinal negativo. 1 milímetro. Veja só, como aqui está em metro, já vamos converter isso para metro também, né? Então, dividindo por 1000, isso vai dar 0,001, ó, 1, 2, 3, ou 1 vezes 10 a menos 3, assim é melhor, a gente usa ele na equação, né? Então, vindo para cá, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, né? Eu vou querer a temperatura final. O que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó, ΔT é igual a ΔL, e quem multiplica passa a dividir, né? L0 vezes alfa. Quem é ΔT? É a temperatura final menos a inicial, né? L0 vezes alfa. Por que eu fiz isso? Porque eu quero esse T aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou deixar ele em evidência. Então, vou fazer T é igual ΔL dividido por L0 vezes alfa, né? E aí, esse T aqui passa para o outro lado mudando o sinal. Mais T, né? Pagar aqui. Mais esse T0 aqui, ó. Então, é essa equação que eu vou usar. Você poderia fazer de outra maneira também, para eu achar esse ΔT só depois, mas eu acho bom assim que vai direto, né? Então, continuando aqui, temperatura final é igual. ΔL é o que aumentou, tá aqui, ó. Opa, negativo, né? Diminuiu. Eu disse aumentou, não estou me atrapalhando também. Diminuiu, né? Antes falei aumentou porque geralmente aumenta, mas nesse caso diminuiu. Então, menos 1 vezes 10 a menos 3, dividido por, cadê? L0 é 2, né? Vezes alfa, que é 1,7, vezes 10 a menos 5, mais a temperatura inicial, que é 24. A temperatura inicial, que é 24. Sai aqui do meio que eu estou. Então, T é igual a menos 1 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 1,7, isso dá 3,4. Vezes 10 a menos 5, mais 24. Pessoal, voltando aqui, eu uso uma câmera da Sony e ela acabou superaquecendo, ela desliga automaticamente. E eu estava no meio da questão. Então, essa questão essa gravação do segundo ano está acontecendo tudo com ela, né? Primeiro ano eu já gravei, passei direto, estou gravando o segundo ano agora. Mas tudo bem, nós paramos aqui, vamos continuar aqui, né? Então, menos 1 vezes 10 a menos 3 por 3,4 vezes 10 a menos 5. Então, T é igual. Eu vou dividir 1 por 3,4, né? 1 não dá por 3,4, porque tem uma vírgula aqui, você coloca um zero na frente, fica 10 por 34, né? 10 dividido por 34, né? Eu tenho 10 por 34, não dá, 0, bota um zero aqui. 100 por 34, isso dá 2, 3 passa, né? 9 vezes 34, 68, para 100 dá 32. 32 não dá por 34, 320, dá um 9, deixa duas casas após a vírgula, né? Então, eu vou ficar com menos 0,29, baixa, base 10, subtrai os expoentes. Menos 3, menos 5, dá menos 3 mais 5, que dá mais 2, né? Isso mais 24. Então, T é igual, né? Para você acabar com a base 10, desloca a vírgula para a direita duas casas. 1, 2. Então, isso fica menos 29. Isso aqui é aproximado, né? Porque quebrou é um valor aproximado, né? Se ajeitar aqui, 29 mais 24. T é igual
Menos 29 com mais 24, isso dá menos 5 graus Celsius. Isso é a temperatura que ela ficou para que ela tivesse 1 milímetro a menos. Alô, pessoal, apesar dos problemas técnicos, mas eu acho que eu consegui consertar aí a sequência, né? Eu acho que a questão não foi perdida, não. Então, fiquem com Deus.